O que minha avó viu na porteira do sítio. Minha avó era uma mulher forte, das que não pedem licença, não reclamam da vida e não tem medo de nada. Pelo menos era o que todo mundo dizia. Até aquela noite. E antes de morrer, ela me chamou para perto. Segurou minha mão com uma força que eu nem imaginava que ainda tinha. E sussurrou: "Não deixe ninguém abrir a porteira após as 9. Minha avó se chamava Dona Elsa. Viveu 82 anos num sítio isolado, no interior da Bahia. Criou 8 filhos sozinha. Depois que meu avô morreu de uma doença que ninguém soube explicar. Os médicos falaram em febre estranha. O povo em mal olhado. Ela nunca falou nada. Só enterrou, levantou e tocou a vida. Não tinha medo de rastejar no mato, de cobra no capim, de assombração em noite de lua. Nada. Pelo menos até aquela noite. Eu devia ter uns 12 anos quando fui passar as férias no sítio. Lembro do cheiro de chuva na terra batida, do galo cantando às 5 da manhã, com uma voz que parecia vir de outro tempo. Tudo parecia normal, mas minha avó estava diferente. Ela não queria sair de casa depois do anoitecer. Trancava a porta da cozinha com 2 voltas de cadeado. Apagava a luz cedo e olhava, sempre olhava para a porteira. Eu perguntava: "Vó, o que tem ali?" Ela só balançava a cabeça, ajeitava o chale nos ombros e dizia: "Nada, menina, vamos rezar o terço." Mas eu via como ela parava o que estava fazendo quando o vento batia no ferro. Via como os dedos dela apertavam o terço até os nós ficarem brancos. Via como o silêncio dela pesava mais que qualquer grito. Eu era criança, mas criança sente o que a casa não diz. E aquela casa estava guardando um medo que não era dela. Era de quem já tinha visto demais. Até que, naquela noite de inverno, o ferro resolveu cantar sozinho. E eu, que estava deitada no quarto dos fundos, acordei com um barulho que não era de bicho. Era de metal, envelhecido, cansado. A porteira estava abrindo. Levantei da cama devagar, com medo de fazer barulho, com o pé frio no chão de cimento rústico. Fui até a janela do quarto que dava para o curral. A lua estava cheia, clara como um lampião de querosene. A porteira estava aberta, de par em par. Mas não tinha vento, não tinha ninguém. Então eu vi minha avó. Ela estava parada no meio do terreiro, de camisola branca, descalça, os pés na terra úmida, olhando fixo para a porteira. Não tinha medo no olhar dela, não tinha raiva. Tinha uma quietude que me gelou a espinha, como se estivesse esperando alguém, como se aquela figura sempre voltasse. E ela sempre soubesse a hora. Eu não a chamei, não gritei, só fiquei ali, com a testa no vidro embaçado, sentindo o coração bater no pescoço. A porteira não bateu de volta, ficou aberta. E ela ficou ali, até o frio entrar nos meus ossos, até eu entender que aquilo não era pesadelo. Era uma memória viva. No dia seguinte, eu fui embora. Mas aquela imagem não saiu de mim. Ficou grudada atrás dos olhos, como foto queimada na retina. Anos depois, já adulta,
Voltei ao sítio para visitá-la. Ela estava muito doente. A cama era grande demais para o corpo dela. O quarto cheirava a remédio, a pano lavado. Há tempo passando devagar. No leito de morte, ela pediu para falar comigo sozinha. Mandou todo mundo sair. Fechou a porta. Puxou minha mão com uma força que me assustou e começou a contar. Foi em 1963. Ela disse, a voz rouca, mas firme. Seu avô tinha acabado de falecer. Eu estava sozinha na cozinha lavando a louça da janta. Ouvi passos no quintal, passos pesados de homem. Mas não era seu avô. Era mais lento, mais arrastado, como se cada passo custasse um pedaço dele. Eu fui até a janela e vi uma figura alta, toda vestida de preto, parada exatamente onde a porteira fica. Não se mexia, só olhava para casa. Ela fez uma pausa, respirou fundo, apertou minha mão. Na noite seguinte, ele estava mais perto, na porteira. Já na terceira noite, ele entrou no terreiro e eu percebi. Ele não tinha rosto. Era só um capuz escuro, mas embaixo não tinha nada. Era vazio, como se a noite tivesse tomado forma. Eu passei a trancar a porteira com corrente cadeada toda a noite, antes das 9, e ele nunca mais entrou. Mas ele fica ali, todas as noites, esperando alguém esquecer de trancar. Eu não perguntei o que era, não tentei explicar, só ouvi, porque algumas verdades não precisam de nome, só precisam ser ditas, antes que a voz se vá. Minha avó morreu 3 dias depois. Enterrei ela no mesmo cemitério do sítio, sob a sombra de uma gameleira velha. Jurei para ela, ali no caixão, que nunca ia esquecer de trancar a porteira, que ia passar a chave 2 vezes, que ia respeitar o medo dela como se fosse meu. E ontem eu sonhei com ela. Ela estava na varanda do sítio, balançando na cadeira de palha, igual fazia nos dias de calor. O vestido claro, o terço no colo, o vento mexendo os cabelos brancos. E ela sorriu para mim. Um sorriso leve de quem estava em paz. Mas os olhos dela estavam fixos na porteira. Não era no chão, não era no céu, era na porteira. Como se ainda houvesse alguém do outro lado. Como se o ritual não tivesse acabado, só tivesse mudado de mãos. Eu acordei suando. O quarto estava em silêncio, mas o ar estava pesado. E eu soube, com aquela certeza que não vem da mente, mas do corpo. Ela não estava me visitando para dar adeus. Estava me lembrando. Eu não sei o que ela ainda está esperando, ou quem. Só sei que a porteira do sítio continua lá, enferrujada, torta, mas fechada. E toda noite, antes das 9, eu passo a chave 2 vezes, sem pressa, sem dúvida, porque tem medo que não há fraqueza, é respeito. E tem figura que não pede entrada, só espera a gente esquecer. E sabe o que é mais estranho? Que eu nunca contei isso pra ninguém, nem pros meus irmãos. Só guardei aqui, no peito, até hoje. Porque tem coisas que a gente só fala quando a voz tá cansada de segurar. E a minha, finalmente, resolveu soltar. Se você
Mora perto de mato. Se tem porteira velha. Se ouve rangido que não é de vento, não ignore. Tranque 2 vezes, até 3. E nunca, mas nunca olhe pro escuro depois que o relógio marca 9. Porque às vezes, o que tá do outro lado só quer saber se você ainda lembra do combinado. Antes de trancar, escute o silêncio. Às vezes, ele não está vazio, está esperando. Eu cresci, casei, tive filhos. Aprendi que o mundo não explica tudo. E que tudo bem. Aprendi que o silêncio às vezes não é vazio, é aviso. Minha mãe nunca soube o que eu vi naquela noite. Meu tio só ria quando eu perguntava sobre a porteira. Diziam que era lenda de roça, que a gente inventa medo quando o campo é quieto demais. Mas eu sei o que é quietude de verdade. Não é a que traz paz, é a que segura a respiração. É a que faz o cachorro parar de latir e deitar de barriga para baixo. É a que faz a lua parecer mais perto do chão. E eu ainda sonho com ela. Dona Elsa, de camisola branca, pés na lama, olhos fixos no ferro. Não é pesadelo, é visita. Como se ela soubesse que o combinado precisa ser mantido. Como se o medo dela fosse herança. E herança não se joga fora, se cuida. Eu não sei se ela está protegendo a casa, ou se está vigiando a coisa que nunca entrou. Talvez as 2 coisas, talvez nenhuma. Só sei que quando o vento bate na porta, às 8h50, eu levanto, pego a chave, dou 2 voltas e sussurro. Tá trancado, vó. E o rangido para. O vento volta ao normal. O cachorro dorme de lado e eu deito. Porque tem respeito que não precisa de explicação. Só precisa de gesto. E tem promessa que não morre com quem fez. Ela passa como o terço, como a chave, como o medo bem guardado. Obrigada por ouvir até aqui. Se você já sentiu esse peso no peito, se já viu alguém trancar algo sem motivo aparente, se já sonhou com porta ou porteira que não devia estar aberta, deixe aqui nos comentários. Não por curiosidade, mas por memória, porque às vezes contar é o único jeito de não carregar sozinho. E se um dia você encontrar uma porteira velha, enferrujada, no meio do nada, não abra, só tranque 2 vezes e vá embora.